Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Você que está ligado, que ouviu a palavra de Deus, não a do homem, mas sim a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje uma passagem sobre perdão. O perdão que cura, que restaura relacionamentos familiares e todo tipo de relacionamento entre os seres humanos. Amém? Então você que gosta e ama um amigo, um parente, e quer ver ele liberto, curado, transformado, compartilhe também, dê o seu joinha aí, joinha aí, compartilhe, para que essa mensagem chegue e alcance a pessoas que precisam entender o que o perdão pode fazer em nossas vidas. O Senhor quer falar contigo, já falou comigo, continua falando e vai falar contigo também, no fundo, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para que você possa ser uma pessoa liberta de todo trauma, de todo ressentimento, de tudo aquilo que incomoda, atrapalha o relacionamento entre esposo, pai, filhos e também no trabalho e com a sua vizinhança, com todas as pessoas que você convive. Essa é uma palavra para todos. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Você que é bom de Bíblia, abra sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23, nós vamos ler até o 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Versículo 32. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35 para encerrar. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Amém? Bom, vamos orar por essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que vem diretamente no coração de Deus, ensinamento para que nós possamos viver leves, perdoando e também ser perdoado pelo Pai
pelo Pai Celestial, de todas as nossas ofensas, transgressões, de todo o pecado que temos cometido e que possamos cometer um dia, porque ninguém está livre de pecar. Aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa, eficaz. A tua palavra que não volta vazia, a tua palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então nós estamos, amém, estamos aqui recebendo a palavra de Deus sobre perdão. O que é o perdão? O que pode fazer o perdão em nossas vidas? O que pode acontecer com aquele que não perdoa? Amém? Então, é mais fácil falar sobre perdão. Falar sobre perdão é fácil do que perdoar. É fácil falar do perdão até que ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem persegue, quem nos persegue. É aquilo que é difícil para alguns e até impossível para outros. Isso é um fato. Decepcionamos as pessoas nos decepcionam. E tudo aquilo que vem estragar a nossa amizade, o nosso relacionamento, pode impedir que nós vivamos de uma maneira conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas já te decepcionaram, já me decepcionaram. Você também, nós já decepcionamos algumas pessoas por alguma palavra, por alguma atitude, por algum acontecimento. Isso pode acontecer com qualquer um. Então vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas, entre nações, entre tribos, entre familiares, numa família. Hoje o divórcio já atinge a 50% dos casamentos. O divórcio é um fruto da dureza de coração. Fruto da dureza de coração, ou seja, incapacidade de perdoar a quem nós precisamos perdoar. O pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Exemplos, aquela pessoa que quando você chegou na igreja não cumprimentou e não falou com você com devido amor, com carinho, e às vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando e já começa a julgar, criticar, dizendo fulano não falou comigo direito, não apertou a minha mão, não deu a paz do Senhor. Bom, acontece com qualquer um. Por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Faz parte da natureza do povo de Deus. Se eu sou povo de Deus, se você é povo de Deus, faz parte do povo de Deus. A nossa natureza agora não é mais terrena, a nossa natureza é celestial. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Deus perdoa todos os pecados confessados. Diga glória a Deus. Ainda bem, Senhor, ainda bem que quando nós confessamos os nossos pecados, eles são perdoados. O inimigo perde todo o direito de nos acusar, apontar para nós e falar alguma coisa para Deus sobre cada um de nós. Preste bem atenção, é importante perdoar. Porque temos sido perdoados. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, igual a Jesus, quando aquela mulher pecadora foi pega em adultério, Jesus perdoou aquela mulher e disse, vai, não peque mais. Mas nós prosseguimos na nossa vida, na nossa jornada, e as pedras vão aparecer no caminho, as opressões, desilusões, os acontecimentos, as pressões da vida, as pressões familiares, os desentendimentos familiares vão acontecer
E a palavra que nos dá a direção, a palavra que nos mostra o caminho que devemos andar, para não tropeçarmos e cairmos, e ficarmos ali parados diante de uma barreira, de um perdão, de uma mágoa, de uma tristeza, de um sentimento que não agrada a Deus e que pode ser um lixo no seu coração. Amém? Jesus ilustrou bem essa passagem que nós lemos aqui, do servo que devia muito dinheiro, 10.000 talentos. 10.000 talentos era muito dinheiro. Não tendo como pagar, o seu senhor mandou que a mulher... Aí ele pediu compaixão. Aquele devedor pediu ao seu senhor que tivesse compaixão dele, e que perdoasse, e que ele iria pagar. E aí o Senhor disse que fez mais do que ele pediu. Perdoou a dívida. Perdoou a dívida. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou até imaginamos. Amém? Esse é o seu Deus, é o meu Deus, o nosso Deus. Amém? Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos a uma pessoa. A mágoa, a tristeza, o ressentimento, a acusação, a autoacusação, autocondenação, traz uma dor na consciência para aqueles que veem e percebem o mal que fez e não perdoar aquele que precisava de um perdão, aquele que precisava de receber uma palavra de consolo e até um estímulo para se levantar, prosseguir e mudar a sua história. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer que cada um faça, de acordo com a palavra que temos aprendido. Amém? E quando estiverem orando, perdoe o que os ofendem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas, também as nossas ofensas. Quem não perdoa não pode orar. O Pai Nosso nos diz muito bem sobre isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos prejudicam, aqueles que querem ver a nossa derrota, aqueles que querem ver a nossa destruição e até a nossa morte. Devemos perdoar. Assim está escrito na oração que Jesus nos ensinou sobre o Pai Nosso. Pai Nosso. Ele está vendo tudo. Ele está ouvindo tudo. Até a voz do seu coração. Até as intenções do coração. Até as intenções do pensamento. Ele conhece. Conhece tudo. Se não perdoarmos os outros, o Pai de vocês que está nos céus também não perdoará as nossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoo meu irmão, como é que eu vou pedir perdão a Deus? Ele fala, olha, perdoa o seu irmão que eu vou te perdoar. Amém? É dessa maneira. É desse jeito que o Pai quer que você age, com justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Portanto, se você tiver, lá em Mateus 5, 23, 24 a 24, diz assim, portanto, se tiver que oferecendo ao altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Ou seja, se conserte. Se conserte com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Com quem quer que seja que você tem que se consertar. E depois vá fazer lá a sua oferta no altar. É assim que o Senhor quer ver você e eu caminhando na presença dEle. Cumprindo, vivendo, praticando a palavra. E que adianta você estar lá oferecendo uma oferta no altar, mas o seu coração está sujo, o seu coração está cheio de lixo, cheio de mágoa, cheio de tristeza.
ainda está com rancor, com ira, com espírito de vingança contra o seu irmão, seu pai, sua irmã, seu vizinho, qualquer um que te ofendeu. Então, não é assim que o Senhor está te ensinando. O Senhor está mostrando que agora você tem uma nova natureza, a natureza de Deus, que perdoa os pecados daqueles que vos ofendem. Amém? Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,18, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É fácil isso? Em algumas situações não é fácil. Em algumas situações, dependendo daquilo que você sofreu, daquilo que você foi acusado, injustiçado, daquilo que você passou, viveu no seu casamento, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, lá no seu trabalho, com o relacionamento que você teve com o seu colega de trabalho, que passou à frente, tomou o seu lugar, e você ficou com aquela mágoa, era eu que tinha que estar naquele lugar. Esse lugar era meu por direito, mas fui passado para trás. O chefe preferiu ele do que eu. Perdoa. A tua justiça vem de Deus. Quando você dá glória a Deus em tudo, a tua justiça vem de Deus. Ele é o seu juiz. Amém? Glória a Deus. Quem não perdoa, adoece. Adoece no corpo, na alma, no espírito, nas emoções, nos sentimentos. Adoece nos relacionamentos. A pessoa que está ferida, quando vai se relacionar, ou ter uma amizade, ou ter uma nova vida conjugal, ferido, vai ferir também. E vai ficar na retaguarda sempre, sempre se protegendo de uma nova ferida, porque não foi curado, está doente ainda. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Mateus 18, 34 fala isso. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores quando aquele conservo não perdoou aquele servo que o devia 100 dinheiros. Aí vem os verdugos. O seu Senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, até que pagasse tudo que devia. Assim também fará seu Pai Celestial a você, se cada um de vocês não perdoar de coração. É perdoar mesmo. É perdoar verdadeiramente. É perdoar de uma forma em que você não vai mais lembrar. Não é ter amnésia. Não vai se lembrar mais daquilo que te ofendeu, daquilo que aconteceu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? É o Senhor que está falando contigo agora. Quem não tem que perdoar alguém? Quem já não passou por situações que precisa perdoar? Quem ainda está com ressentimento? Quem ainda está com mágoa? Ainda está triste com a pessoa? Ainda pensa, quando lembra, ou vê, ou imagina, ou traz à memória aquilo que aconteceu, vem aquela indignação, vem aquela ira, vem aquele sentimento ruim dentro de si e não consegue esquecer. Mas quando você perdoa verdadeiramente, isso desaparece da sua vida, não existe mais, é apagado. Assim como Jesus apaga os nossos pecados. Amém? A terapia do perdão. Perdão também é uma terapia. Diga assim, perdão é a terapia que eu preciso. Com fulano, com ciclano, com beltrano. É a terapia que eu preciso para ser mudado, transformado, curado dessa enfermidade, dessa dor que eu sinto na alma
com essa tristeza que eu sinto lá no fundo, no meu coração, quando vejo a pessoa, quando lembro daquela situação. É a terapia que nós precisamos. Quando você perdoa, você acaba esquecendo. Quando você perdoa verdadeiramente, você já não se lembra mais. Assim que o Senhor faz conosco. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele já não se lembra mais dos pecados confessados. Também, se você perdoar verdadeiramente, você não vai se lembrar mais dos pecados, das transgressões, das injustiças que fizeram com você. Amém? Pessoas se matam por não se perdoarem também. Em pessoas que não se perdoam, não esquecem daquilo que fizeram um dia, ou aquilo que cometeram de uma forma tão terrível, tão repugnante, que tira a pessoa do equilíbrio, tira a pessoa do sério, tira a pessoa da razão, tira a pessoa da forma original que ele é e passa a ser pressionado, passa a ser oprimido pela culpa, pelo sentimento de culpa, a autoculpa, se condena e não esquece. Há pessoas doentes porque vivem cativos a mágoas. Cativos a mágoas. A falta de perdão. Não perdoar a esposa ou o esposo, de relacionamentos desfeitos por traição, e pessoas que até hoje se lembram da traição, o esposo ou a esposa, que ainda se lembra quando foi traído, quando foi que aconteceu o desfecho do relacionamento, como foi com a situação que aconteceu, e aquilo ainda fica gerando uma revolta, uma indignação dentro de si, e que não consegue esquecer, e não consegue perdoar. Fica cativo a essas mágoas, a esses ressentimentos, a essa dureza de coração. Filhos que não perdoam pai ou mãe por situações de adversa injustiça, preferem mais um filho do que o outro, dá mais para um filho, abençoa mais um filho do que a outro, ou rejeita um e se alegra mais com o outro, elogia mais um do que elogia o outro. Isso vai gerando uma mágoa, e vai gerando um ressentimento, vai gerando uma divisão, e a pessoa fica cativa a essa mágoa. Preste bem atenção, meu irmão. Você agora tem a palavra de Deus que te orienta, que é a sua bússola, que te dá o norte da vida que você precisa andar e que o Senhor quer que você ande. Amém? No trabalho, por alguma injustiça que aconteceu, alguma justiça que falaram, te acusaram daquilo que você não fez, gera também uma mágoa, uma tristeza, um ressentimento, e não quer ficar mais naquele emprego, ou por situações em que seria o seu lugar de gerente, o seu lugar de chefe na firma, de repente não foi você, foi outro que não tinha menos capacidade, menos tempo de serviço, mas tinha um QI, e aí passou à sua frente, aquilo gera uma mágoa, gera uma tristeza, e a pessoa nem quer mais ficar naquela empresa, naquele trabalho. Ou é aquele que não perdoa a si próprio pelos erros cometidos no passado, tipo mulheres que já abortaram, que já retiraram um filho indesejado, um filho que não programaram, ou aquela que, por pressão de companheiro, por pressão de pai ou de mãe, tiveram que abortar um filho, uma filha, uma criança inocente.
E aí não se perdoam por aquele erro cometido no passado, por aquele aborto, por aquela situação que deixou uma ferida profunda na sua alma. E isso vem trazendo sentimentos de tristeza, de culpa interminável. Uma culpa que não parece que nunca vai acabar. E volta e meia aquilo vem na mente, vem na memória, a lembrança, como foi, o que aconteceu, o que poderia ser hoje aquela criança que não deu continuidade à vida, acabou ali, antes de completar o tempo normal. Ficam presos, cativos, a ressentimento, a tristeza, a um sofrimento profundo. E isso gera uma confusão emocional, sentimental, para que haja de novo um relacionamento. Pode até gerar algo pior na vida da pessoa, uma doença na alma. Os princípios do perdão. Perdão também tem princípios. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada ou apagar o pavio que fumega. A mulher adulta foi apanhada em flagrante pelos fariseus, como objeto, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia seu amor e o seu perdão. Tem pessoas que merecem nosso amor e o nosso perdão. Cometeu o erro, quem não erra, quem não peca, quem nunca falhou, quem nunca errou em palavras, em pensamentos, em sentimentos, ou em atitudes, quem nunca, às vezes, por não enxergar, não perceber, está cometendo uma injustiça. Não ficou um. Daqueles que acusavam aquela mulher de adúltera, pecadora, não ficou um, porque todos reconheceram que também eram pecadores, que também tinham transgressões e que não podiam de jeito nenhum julgar aquela mulher, porque também tinham culpas iguais ou até maiores do que aquela mulher. E Jesus amou-a e perdoou-a. Porque é isso que nós temos que fazer também. Seguir o que Jesus nos ensina. Por tudo aquilo que ele viveu, que nos mostra na sua palavra, e que nós precisamos também praticar igual a Jesus. Ele veio para nos ensinar, diga glória a Deus. Jesus restaurou Pedro, não condenando ou expondo ao ridículo, mas perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, pratica aquilo que eu te ensinei. Vive aquilo que eu estou vivendo e que estou mostrando a você como tem que ser vivido no dia a dia. Mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro mais uma vez falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. Será que foi por isso que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava? Quantas vezes vai ser preciso Jesus falar com você, se você o ama, e para que você volte a fazer aquilo que ele te chamou para fazer?
Ele calabachuri under cantaramai. Aquilo que ele te ungiu para fazer, aquilo que é o seu chamado. Estou falando com você que está me ouvindo agora. Você ama Jesus? Quantas vezes o Senhor vai falar com você para você voltar para o caminho? Pedro tinha voltado à pesca, voltado à vida anterior. Porque Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homem. Ele voltou a ser pescador de peixe. Halabashuri cantamai. Para onde você voltou? Que não é a vontade do Senhor na sua vida? Para onde você voltou? Quantas vezes Jesus vai falar para você, você me ama, você me ama, você me ama? Volte a fazer o que Jesus te chamou para fazer. Volte a fazer o que Jesus te chamou para fazer. Evangelizar, pregar, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, da libertação, pregar a palavra, amar a palavra, orar, perdoar, praticar verdadeiramente, em espírito e em verdade, o Evangelho. Foi para isso que o Senhor te chamou, te libertou, te curou, te restaurou, te deu uma nova vida, uma nova casa, uma nova família. Foi para isso que Jesus te chamou. Ele te limpou, perdoou todos os seus pecados, te transformou numa nova criatura, te fez andar por um novo e vivo caminho, te mostrou que o caminho é Ele. Ele é o caminho. Ó Senhor, que não seja mais preciso o Senhor me perguntar, ou perguntar a você, você me ama? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, diz o Senhor. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Guardar a palavra e temor a Deus vai te levar ao arrebatamento. Arrebatamento. Guardar a palavra. Guardar significa viver verdadeiramente. Praticar verdadeiramente espírito de verdade. Ter temor a Deus. Isso vai te levar ao arrebatamento, ser arrebatado. Amém? O tempo, às vezes as pessoas, o tempo é um santo remédio para curar algumas feridas. Tem certeza disso? Que o tempo é um remédio para curar as feridas?